Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Ezequias Cloy, discente de Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Paraná. E hoje trago para vocês um vídeo referente à manutenção preventiva e corretiva de microgeradores elétricos. Então, os microgeradores elétricos, eles são uma alternativa para a geração de energia em pequena escala. Então, pensando no nosso caso, nas ambientes rurais ou áreas isoladas, só que para essa geração ser eficiente, ela demanda uma manutenção, ou seja, as manutenções necessariamente precisam ser seguidas a risco. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o funcionamento, as manutenções e as boas práticas para tal. Então, aqui de maneira bem resumida, a gente tem o quê? Um reservatório, que através desse tem um conduto forçado de água. Essa água, uma vez que ela passa por esse conduto, ela vai entrar aqui pelo esse conduto e vai gerar asa paz. Essa asa paz vai gerar esse eixo central, que por sua vez gira o rotor. Em contato com o estator, ele vai formar um campo e esse campo vai ocasionar na geração de energia elétrica, certo? Então, aqui alguns exemplos, tem diversos exemplos no mercado, mas só para vocês terem a título de comparação, eu trouxe aqui um que geraria uma potência de 500 watts, né, que custa $450, só que tem um que é bem menor, ou seja, a depender do que você vai utilizar, só que esse aqui tem uma potência relativamente baixa, né, de apenas 10 watts, só que é um preço bem mais acessível. Então, a pergunta seria por que realizar essas manutenções, né? Então, a manutenção, ela vai prevenir falhas e paradas inesperadas no sistema. Então, com isso, você vai garantir uma eficiência e prolongar a vida útil do mesmo, assim como redução dos custos, né? Quando fala aqui custos de manutenção corretiva, mais adiante a gente vai tratar um pouquinho mais sobre essas manutenções corretivas, certo? E com essa manutenção, a gente vai estar atendendo às normas técnicas e, por conseguinte, trazendo maior segurança para o sistema. Então, dentro das manutenções, a gente pode caracterizar elas como preventiva, né, ou corretiva. Dentro das preventivas, são aquelas que vão evitar que ocorra falha, ou seja, antes de ocorrer as falhas, você vai estar realizando as manutenções. E são várias, né? Começando aqui pelas inspeções periódicas, ou seja, inspeções visuais de painel, turbina, rolamentos. É importante realizar a lubrificação periódica também, de rolamentos, engrenagens, realizar a limpeza das calhas, dos dutos, para que esse sistema seja bem abastecido pela água. Também está realizando verificações de checagem dentro desse sistema, né? Por exemplo, pressões, temperaturas, e checagens usando sensores ou softwares, e até mesmo o monitoramento, ou seja, vai monitorar a tensão que está dentro do sistema, a frequência, e até mesmo a corrente elétrica, né? E realizar substituições preventivas, caso seja necessário, como rolamentos, vedações. E o que é muito importante aqui, pessoal, é sempre seguir a recomendação do fabricante. Então, tem que seguir a recomendação do fabricante, que é de extrema importância. Uma vez que as manutenções preventivas elas não ocorrem de maneira efetiva, pode ocasionar uma falha no sistema. Ou seja, uma vez que ocorre essa falha, a gente necessariamente terá que fazer uma manutenção corretiva para dar continuidade nesse sistema. E dentro das manutenções corretivas, né, que nesse caso você já vai perder desempenho nesse sistema, porque ela já vai ser relacionada a uma correção. E aqui eu trago para vocês algumas falhas comuns, ou seja, por exemplo, nas passes da turbina, que é onde vai passar a água e vai fazer o giro, como eu expliquei anteriormente, pode ocorrer, por exemplo, problemas de cavitação, né? Então, você necessariamente, uma vez que foi diagnosticado, né, então, as ações típicas aqui, diagnóstico técnico, né, identificou a causa, é cavitação, você vai ter que realizar ou a substituição ou o reparo dessa peça. E importante, pessoal, o reparo da peça, ela tem que ser de acordo com a especificação do fabricante, ou seja, todas as peças que estão dentro desse microgerador hidrelétrico, ele tem que necessariamente estar correlacionado ao que o fabricante recomendou para você realizar essa troca de maneira eficiente. E com isso, mais para frente, a gente vai ver qual é a importância dele. Bem?
Bom, entre outras coisas que pode acontecer é a queima de bobinas e geradores, que é muito frequente, ocasionar travamentos de rolamentos, curto-circuito em painéis, e tudo isso pode ser corrigido com substituição, reparo, ou até mesmo intervenções emergenciais. No caso, por exemplo, se o rolamento chegar a travar, vai ter que realizar uma intervenção emergencial da parada total dentro desses sistemas, certo? E depois de realizado tais manutenções, realizar o teste pós-reparo para ver se o sistema está tudo ok. E aí, para a gente estar prolongando, ou seja, tendo maior longevidade com esse sistema, né, a gente prolongar a vida útil, é importante a gente realizar as manutenções preventivas, aquelas que eu comentei anteriormente, e é de extrema importância para a gente estar fazendo com que o sistema tenha maior longevidade, ou seja, ele vai prevenir muitas manutenções corretivas. Além disso, evitar condições extremas, por exemplo, intempéries, sobrecarga ou até mesmo vazão ineficiente dentro desse sistema. Tem que garantir a qualidade da água, ou seja, ver se não tem materiais abrasivos ou sólidos entrando no duto. A importância de ter peneiras que devem ser limpas dentro das revisões das manutenções preventivas. Substituir peças desgastadas, e essas peças desgastadas, elas necessariamente têm que ser de acordo com o fabricante, pessoal. Não pode ser uma peça diferente, porque isso vai atrapalhar tanto na vida útil desse sistema, assim como na eficiência dele. Realizar a capacitação dos operadores e documentar qualquer intervenção que seja feita dentro do sistema. Além disso, né, para que a gente tenha uma boa garantia na eficiência do sistema, também é importante a gente, como comentei no slide anterior, realizar as manutenções preventivas, mas, além disso, também realizar testes. Por exemplo, se a turbina e o gerador estão num ponto ótimo de operação, né, entre nível de carga e rotação, garantir o fluxo constante da água vai ter uma maior eficiência no sistema, utilizar os reguladores de tensão, né, assim como calibradores. Então, em adição a isso, equilibrar as cargas elétricas conectadas, né? Ou seja, a gente precisa aqui evitar picos dentro desse sistema para garantir a eficiência dele. Utilizar sensores de desempenho também e alarme caso ocorra alguma falha. E, por fim, realizar as análises periódicas de desempenho, ou seja, qual é a geração atual do sistema comparado com a geração teórica trazida pelo fabricante. E aí, por meio dessas revisões e por meio dessas boas práticas e manutenções, a gente consegue concluir que os microgeradores hidrelétricos, eles são uma solução sustentável e eficiente, né, para dentro de um sistema pequeno, ou seja, de pequena escala, ou seja, para produtores rurais ou locais afastados, só que necessita necessariamente a gente estar garantindo, né, algumas exigências técnicas para que esse sistema ele ocorra de maneira a ter um desempenho ideal, ou seja, o que o produtor vai buscar, né? Só que para isso acontecer, a gente necessariamente tem que realizar as manutenções preventivas, que são de grande importância, as corretivas, e não esquecer de adotar as boas práticas dentro desse sistema. Ou seja, através de todo esse processo, a gente vai estar conseguindo gerar de maneira sustentável e eficiente a energia hidrelétrica dentro do sistema de pequena escala, poderíamos dizer. Então, aqui eu trago para vocês algumas referências bibliográficas que foram utilizadas para a confecção desse trabalho: hidrologia, manutenções hidráulicas, instalações. Aqui eu deixo para vocês os nossos contatos, meu e do professor Moretti. Agradeço muito pela atenção de vocês e até o próximo, pessoal.